Pensar, né, que o Djokovic, pra quem não lembra, em 2014 ele foi o primeiro a pisar no centro de treinamento, no primeiro centro de treinamento da NTZ, que era um AP lá no Brás. Inclusive, termina, mas eu tenho uma história muito boa. Que conta aí, eu volto. Você tá ligado que eu me perdi, né? Eu não sei se você lembra que você teve que me procurar, porque... Ainda? Eu não lembro. Não, cara, eu bebo muito, preciso lembrar das coisas aí que eu esqueço todas as coisas. Olha a doideira, acho que eu não contei essa história ao vivo. Foi tão louco, porque isso inclusive dá um super tie com o Micão, porque... Tie de amarrar, tá? Porque eu vou pensar com o tie, que o tie veio aqui na semana passada. tie, lógico, gente. O amarra muito bem com o Micão, porque tanto o Micão quanto o Jockster nessa época era o último ano deles. Antes da INTZ. Eles tinham a opção de ou arranjar alguma coisa até o fim do ano, ou o Jockster teria que voltar. De trampo, você fala assim? Não, de time, tipo, de alguma coisa pra mostrar pra família que, pô... É sério, pode negócio, dar né? certo. Futuro. A gente jogava os campos, mas era camp amador, então de casa. Pra quem é mãe ou pai... Ganhava IP, né? Tá fazendo a mesma coisa, porque você tá jogando do mesmo jeito, tá memorando, mas... Então, eles tinham duas opções. No caso do Micão, era ou até o fim do ano ou ele teria que fazer faculdade. Sim, a mãe dele deu ultimato. E o Jockster era a mesma coisa, voltar pro colégio. Então, pra gente era um ano muito complicado. Tinha acabado de sair de um time não tão legal. Tipo assim, eu tava no Out of Position, em homenagem ao Micão, é o nome do nosso time. Esculacho isso aí, hein? E aí, eu fui o primeiro a vir realmente. Mas eu não tinha experiência em São Paulo. Eu nunca tinha ido a São Paulo. E eu me planejei muito mal, porque foi uma coisa tão... ímpeto e contra a minha família, que foi tipo um bagulho muito romper todos os paradigmas. Pô, você tava fazendo medicina numa federal, né, cara? Pra você minha família não gostou pesado, muito, não. Assim. Mas eu fui tão louco nisso aí, que eu esqueci de carregar o celular antes de sair de casa. Então ele foi na metade da bateria. Lembro. Quando eu cheguei no Tietê, que eu vim de ônibus, eu não sabia como combinar com você. Você não vai lembrar disso, mas eu tinha o seu contato e o do Rogério. E o do Michael na época que fazia o intermédio. Eu não sabia comunicar com você e eu sei que eu fui parar. Olha que doideira. Na rodoviária do Tietê, na rodoviária da Barra Funda, no metrô Barra Funda, e você me achou lá. Caramba. E de alguma forma eu consegui te contatar. E você foi... Enquanto eu tinha bateria, ele foi passando em todos os metrôs, tentando me achar. Que nem eu sabia onde eu tava. 2014, nem eu. Né? Foi Sim, em junho, mais ou menos. Eu tava completamente louco. Nem eu sabia onde eu tava. E aí uma hora você me achou, aquilo foi um alívio pra mim. Porque, cara, se perder em São Paulo... Vamos lá, calma aí. Antes de a gente começar nessa loucura que passa pela sua cabeça... Tem essa coisa loucura. Vamos contar a história. A galera quer saber do começo, tá ligado? Então, antes de mais nada, tipo... Quem é você, né? Quem é você? Lucas, faz uma intro assim, tipo... De onde você veio até decidir ter NTZ. Pô, vai ser longo essa, depois você precisa lembrar então, porque é legal essa história aí. Não, a gente volta. Eu vou contar rapidinho então. Pode contar rapidinho? Você me permite? Lógico. Só pra não esquecer, porque senão eu vou esquecer com certeza. Ainda mais bebendo. É foda. Vai, dali. Ele é muito foda que assim, cara, o Djokovic e o Michael, né, que agora tá na Vorax, se não me engano, na Ravan. E eles tinham passado por várias peripécias negativas, assim, né, no Out of Position que você falou. E eu lembro que na época de bater na porta de todos os times de esportes, todo mundo era muito fechado na época, né? Então é meio esquema futebol, assim. Não falo com você, que você vai ser um time, um rival e tal. Eu tenho uma filosofia totalmente ao contrário dessa. E eu lembro que foi super difícil convencer vocês, tem que mostrar vídeo, né? Que olha como é, existe. E tinha tomado 2 calotes antes, então... 2 já antes. E aí, quando vocês chegaram, te mandou passagem e tal. Quando vocês chegaram, eu lembro que, pô, chegaram na estrutura, os caras começaram a chorar, né? Acho que você, inclusive, assim, claro, ficou emocionado. Com certeza, pô, isso aqui é verdadeiro e tal. Pô, então, nossa história foi, cara, naquela época não tinha nada, né? Não tinha estrutura, era só calote, não tinha salário, não tinha contrato, não tinha nada. Então, a principal mensagem aqui, primeiro que, porra, super legal de estar aqui com você. Primeira vez que eu participo de algum podcast, né? E eu tô super aberto, que nem falam bastante aí, quem também luta, você também luta bastante, né? Já que lutei. Me falaram aí. Já. Tô fazendo Muay Thai agora e sempre fala assim, de kimono aberto. Então eu tô de kimono aberto aqui pra trocar ideia sobre tudo. Mas acho que o mais importante é a evolução, né? Que assim, erros sempre foram muito cometidos na história de todo mundo, né? Sim. Principalmente as pessoas que cometeram calote, como você falou, assim, são pessoas que ainda estão no cenário e evoluíram e tal, apesar que... Não, pior que não. Acho que calote é mais pesado, né? Calote eu falei um jeito... Foi um jeito até... um jeito amigável de falar. Mas teve 2 aí que não estão mais no cenário. Tá, que bom. Claramente porque as pessoas que estavam envolvidas perceberam. Tá. Tipo, os outros do cenário. Porque era aquela coisa meio predatória de usar o time de alavanca. Por exemplo, eu pego esse time, ele vai ter uma relevância, mas eu pego o patrocínio pra mim. Tipo, usa de trampolim.
Pra chegar onde o cara queria chegar, que era no dinheiro. Que bom que mas evolui agora, né? Tudo tá muito melhor não. e assim as Isso- coisas vão se ajustando, né? Pro LoL, pro nível que tá, não tem como mais, assim, é muito... Até pelo como a mídia social desenvolveu. Não, teve umas como. histórias que passaram por aqui que eu, quanto alguém que tenta empreender no Brasil, eu fico assustado. Mas, cara, sabe o que acontece? É que 2014 era um negócio que não existia. Sim. Tipo assim, falam né, uma coisa que era totalmente fato. Não tinha contrato. Por quê? Como que você vai fazer um contrato numa coisa que não existe? Ninguém sabia como é que... Eu lembro que na época eu trouxe a CSMV, né? O André Sica, isso em 2015, eu acho já, metade assim. Porque eu falei, cara, é o seguinte, ó, você trabalha com esportes tradicionais tal, ele trabalha com Palmeiras, Bragantino, então eu falei, cara, como que eu faço um contrato com o jogador sem ser uma coisa que, tipo, funciona? E aí foi todo um estudo super gigante e tal. Hoje é contrato Basilei Pelé. Até brinco assim que o jogador do Palmeiras ganha lá o contrato dele, tem lá no contrato que ele ganha uma bola e uma chuteira. Uhum. E a única diferença, ainda talvez os zeros, né, para alguns, mas não vai precisando que é para todos não, porque a base mesmo dos times é tudo o mínimo possível, assim, são realmente os mais famosos e tal que ganha bem, né? Então no Palmeiras você ganha uma bola e uma chuteira e dentro do NTZ a única diferença é que você ganha um mouse e teclado. De resto é igualzinho o contrato, a mesma base. Mas, cara, pra chegar nisso aí foi 2 anos de todo mundo focado, né? Então, Não, pra mim o que isso é importante isso. As histórias existem muito mais histórias bizarras, né? Histórias Sim. mais bizarras, calotes, até meio né, criminais aí pela sua Sim. cara. Não, e a gente- E histórias de erro, né? Então acho que é importante essa evolução. Sim, sim. E foi muito emocionante também porque, de novo, era uma coisa que a gente sempre queria. E eu acreditava muito nos meninos. Eu vou te ser super sincero que pra mim, especificamente, eu sabia que a minha função como treinador ia ser muito superior à função de jogador. Pelo perfil, pela idade, por tudo. Sim. Mas nos meninos eu acreditava 100%. E eu não me perdoaria, principalmente o Mecão e o Jockster, porque o Zal e o Yang vieram depois. Inclusive tem uma história legal pra te contar. Gente, vocês não tem ideia, porque vai ter o Zal e o Tokers. Tem uma história legal. O Zal é o Yang, né? Pra quem não sabe. Eles vieram depois, mas assim, o Mecão e o Jockster eu não ia me perdoar se eles não jogassem. Inclusive, até fazendo uma farpa leve, o Micão era, nessa época, ele era bem meme comparado com que ele é hoje em dia, ele é muito melhor. Quem era sinistro era o Jockster. Jockster. Jogava... O cara que mais jogou junto com o Tai, né? Que você tava comentando. Jockster. Mais jogou Game. Normal Game. Os Meus caras eram amigos, viciados. O meme do Micão era o Brisa. kite do Micão, pô. Era o meme do Micão, era o kite. Hoje em dia eu fora de posição, mas o meme original do Micão era o kite do Micão, que era kite parado. Pô, o meme dele devia ser quantas estrelas o cara traz pros clubes, né? Porque, Aí agora pô, o cara... Isso é um bom não, meme. agora não tem nem como. Real, Não, inclusive. Não tem nem como. Essa época era, assim, comparado, o Jockster era... Eu falava, ô Micão, você vai chegar lá também, mas o Jockster embaçado. Ele é bom, ele é Eu falava, cara, se não for agora, não vai ser mais, eu não vou me perdoar por não ver eles tendo sucesso. Então pra mim foi muito emocionante por isso, pra eles também. Foi emocionante essa vez e foi emocionante quando chegaram as equipes da Steel Series na época que... cara, Era isso, na época assim, chegava Não, isso equipamento, não existia. hoje é commodity, né? Mas. Não, gente, vocês não têm ideia. Aquele Eu não consegui nem comprar isso no Brasil, pô. Não, Sim, era sim. muito difícil, principalmente pra... O Micão no Espírito Santo, o Jockster no Sul, eu em Minas. Foda. Não Não- chegava, né? tinha nem como chegar. Não tinha como, era inviável. Muito caro, inviável. E eu lembro quando o Rogério chegou lá com as equipes, nossa, tinha acabado de ganhar um treino contra a CNB, que era do Revolver Takeshi, a CNB clássica. Sim. E O o Dream e- Team, né? a gente, não, e os meninos tinham chegado no dia, o Micão e o Jockster. Eles tinham chegado, eu não sei se eles ou alguém tinha chegado no dia, então foi tudo muito emocionante. O começo é muito emocionante. E eu lembro que uma das coisas que da NTZ, pelo menos nesse começo, que faziam muito sentido era o cuidado que tinham com a gente. Porque, de novo, isso eu não tenho literalmente nenhuma reclamação dessa época, inclusive do início até o fim, tanto que no fim o Rogério me leva na CNB. Ele me deixa Eu no lembro, próximo sabe? time. Porra. Até o O que você fez pra gente também merecia isso muito mais. até o final, tanto que eu nunca falei nada publicamente, você nunca ouviu da minha boca absolutamente nada, porque não tem o que falar. Mas a gente fica tipo mordida, sair do time e tal. Mas não. E, inclusive, a maior decisão que vocês tomaram, porque vocês ganharam tudo depois com a revolta. Olha aí, Foi nice. você contou o capítulo 3 inteiro e a gente não começou no prólogo ainda. Não, Então, mas vamos Antes de Bora, fechar, bora. só o bônus. lá vem ele. É bom, né? Ó, Faz tempo que a gente não conversa. Vocês faz o estão quê? Faz vendo, anos, vocês né? são A gente sempre tava testemunhas rival, em sempre tava casa. ali. Que Que bom, eu- que bom que você tá aqui. Eu vou te Vai. liberar, eu vou te dar a rédeas, calma. Então, vamos 60 só... segundos. Valendo. Teve um... Cadê minha Cara, vai caneta? cronômetro, assim, né? Cadê minha cineta?
Quando a gente trouxe, o primeiro time não era com o Yang e com o Tokers. Eu lembro. Só que a gente teve que fazer isso. Eu falei, cara, a gente já tá aqui. A gente tem que convencer eles muito que são um upgrade. A gente falou, graças a Deus que eles não entendem muito do jogo pra entender que a gente tá... Mas a gente sabia que os caras provavelmente seriam um upgrade. Era com os gêmeos que a gente tava indo bem. Sim, sim. O Fire e o... E o Wolf. E o Wolf. E nessa época eu vou te falar que foi o maior medo que a gente teve. Porque a gente já tava lá, falou, pô, é real. Mas os caras não podem vir. Então a gente tem que achar os caras aqui agora. Isso foi muito aperto. É muito começo de cenário, né? Mas é o universo respondendo também, né? Se não tivesse acontecido tudo Respondeu aquilo, a gente não teria montado aquele time que a gente montou, né? E Que, o pelo amor de Tokers, Deus. o Tokers era a quarta opção. O Tokers era a quarta opção. Caralho, quem que vocês falaram antes? É engraçado no mid, porque o Envy, talvez você não saiba dessa, mas o Envy também não era a primeira opção quando a gente trouxe ele na segunda reformulação. Essa eu não Caralho. sabia, eu não sabia. E, Ó, e tinha- a outra opção não aceitou, ele acabou vindo, porra, pra Olha mim, quem é o melhor tinha. jogador em atividade. Olha quem né? tinha na ordem. Tai. Foi testado no que ele falou aqui. Não, a primeira de todas era o Fire, que era muito bom na época. Sim, Jogou sim. igual pra igual com os caras lá em Porto Alegre. Isso antes, né? De NTZ. Fire. Tai, que era mid. O Tomate, que era o Shinigami. E a quarta era o Tokers. Que eu tinha jogado com ele um camp. Que eu tinha completado pra esse Zone, que era o time que ele tava antes da Disband. Caralho. Então foi a quarta opção, ele que possivelmente é um que dos ele era quarto, maiores. eu não de lembrava, mas daí então acho que é uma tendência de sucesso, então, né? Porque, pô, o Tokers foi absurdo, o Não, Envy que também. isso, sem sombra de dúvidas. E o próximo vai ser absurdo também. Oh. Tem dicas? Não, vamos deixar a turma de marketing, senão os caras vão brigar comigo. Vai todo mundo me ligar aqui, sai correndo desse negócio, para de soltar os spoilers. Você sabe que a gente fica ansioso, tá ligado? Essa época do ano, o torcedor fica como? Esse próximo ele tá mandando bem. Ele tomou boas decisões. Valeu. A turma, cara, a gente fez o scout, te analisou. Tipo que nem futebol mesmo, que fica assistindo os replays do cara e tal. Umas 100 e tantas pessoas. A gente falou com uns 40 e trouxe agora. Acabou de ter o último ok aí. Estamos assinando um contrato, né? Que pode ser que mude alguma coisa, porque às vezes num contrato. Mas é muito raro, assim, na parte de contrato, Tá. não fechar o negócio.